Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé. Isaías 61, verso 10. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Amanhã teremos reunião com os diáconos a partir das 18 horas, sendo a Santa Ceia domingo, às 17h30. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, esta hora é uma hora muito importante, quando nós estamos nos preparando para receber a Tua Palavra. O inimigo trabalha para não deixar que nós recebamos a Tua Palavra, porque ele sabe que a palavra nos dará fé para o arrebatamento. A palavra nos dá coragem para lutar e força e poder para vencer. E se ele puder nos impedir de receber a Tua palavra, então ele se mantém por cima. Mas se nós ouvirmos a Tua palavra, recebermos ela, nós ficaremos por cima. Nós seremos mais fortes do que Ele. Portanto, nós Te pedimos para nos ajudar, captarmos a Tua palavra e que ela possa descer para as nossas almas, onde ela produzirá os frutos. Dá fé para o enfermo ser curado. Dá fé para cada um alcançar aquilo que precisa, enquanto a Tua palavra é pregada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesta parte do versículo. Porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça. O profeta, pregando a mensagem a ele ouvir, ele fala sobre um manto especial, uma unção especial, com a qual Jesus foi vestido no Monte da Transfiguração. Aquele manto, aquela unção especial, o equipou para a obra que ele tinha a fazer. Cada um de nós precisamos estar equipados para sermos cristãos, porque
todo cristão tem algo a fazer, que é testemunhar de Cristo, que é vencer o mundo, que é estar em ordem para a habitação de Deus em seu coração. Este assunto que estamos tratando na mensagem A Ele Ouvir é muito especial. Isso não é leite desnatado. Isso não é água de arroz. Isso é alimento sólido que somente quem tem revelação pode se alimentar disso. Parte do interesse. Você já prestou atenção que muita gente regozija com uma pregação carismática. Mas quando se trata de aprofundar na palavra, muitas pessoas perdem a atenção, porque aquilo não condiz com a revelação que ela tem. Ela não tem capacidade de se alimentar daquele tipo de alimento. Mas os eleitos, os revelados, os predestinados para o rapto, eles amam ouvir uma mensagem que faça diferença no seu conhecimento espiritual, no seu conhecimento da palavra. Porque o eleito, o predestinado, o cristão genuíno, ele gosta de ir nas profundezas. Ele não gosta de ficar só na superfície. Ele gosta de águas profundas. Por isso, desperta-lhe o interesse quando a mensagem é desta natureza. E este manto especial, esta unção especial, este equipamento é indispensável, porque o caminho do eleito, o caminho da noiva, o profeta disse, é íngreme, ele é difícil de trilhar por ele. O caminho do eleito, o caminho do cristão, não estamos falando do cristão, entre aspas, cristão nominal, mas do verdadeiro cristão. Ele não pode trilhá-lo, ele não pode chegar no fim dele sem este equipamento, sem este manto, sem esta vestimenta, sem esta unção. Foi por isso que só Josué e Calebe conseguiram chegar no fim do caminho. Sair é festa, mas chegar é vitória. Sair é fácil, mas chegar é preciso ter força. E ninguém tem força. A força, ela vem de Deus. Essa força é o seu poder, interpretado como um manto, uma vestimenta, uma unção. O profeta diz, eu espero que eu consiga passar pelas duas mensagens que estão comigo aqui, para deixar este assunto bem claro. Mas o profeta disse,
no parágrafo 73 da mensagem a ele ouvir. Deixe o Espírito Santo habitar na igreja e atuar. Deixe o Espírito Santo, quer dizer, não queira outra coisa, não escolha outra coisa, não escolhamos outra coisa, não queiramos outra coisa, a não ser o Espírito Santo habitando no nosso meio e atuando. Qualquer outra coisa vai falhar. E eu digo para você, não siga este caminho, não prossiga nessa viagem, confiando numa coisa que vai falhar. Este caminho que nós trilhamos, o alvo que nós temos a alcançar, que é o arrebatamento, nós não podemos ter nada para confiar que vá falhar. Mas devemos ter algo que nós possamos confiar que não vai falhar, que não vai nos deixar na mão na hora de atravessar o Jordão. Porque cada um de nós tem que atravessar o Jordão. Você pode dizer amém a isso, porque é verdade. Eu disse lá na irmã Divina, no velório do filho dela, a gente olha uma pessoa no caixão e pensa que todo mundo morre, menos a gente. Mas não é assim. Nós devemos pensar que cada um de nós chegará no Jordão. E você não pode chegar no Jordão sem o manto. Você não pode chegar no Jordão confiando em outra coisa a não ser no manto com o qual você está vestido, com o qual você está ungido. Porque não terá ninguém para fazer companhia para você naquela hora. Será somente você. O equipamento do papai vai servir para ele. O da mamãe vai servir para ela. O do irmão vai servir para ele. Mas e o meu? Eu terei que atravessar o Jordão. Chegará a minha hora. E eu preciso ter algo no qual eu possa confiar que não vai falhar. Vocês estão me entendendo? Você veio aqui para ouvir a palavra, não foi? Você está ouvindo? Moça, rapaz, adolescente. Adolescente não morre? Cristão não morre, mas tem que atravessar para o outro lado. Acontece. É preciso ter algo no qual você possa confiar cada dia. Você pode levantar de manhã e dizer, se hoje for o dia que eu tenha que encarar o Jordão, eu não me preocupo, porque o que eu tenho, o que eu confio, não vai falhar. Tá certo? Somente o Espírito Santo. Nós não devemos arriscar viver nem um dia sem termos a certeza que estamos com este manto sobre nós. O Espírito Santo. Não algo parecido, mas
O Espírito Santo, genuíno. É aí quando você tem as verdadeiras reuniões. É quando o Espírito Santo habita na igreja e atua no meio da igreja. O Espírito Santo atua na igreja através do ministério. Ouça o seu pastor. Parágrafo 74. Se você ouvir o seu pastor, você permanecerá no centro. Captou? Entendeu o que eu falei? Eu pedi ao irmão, controla esse som, porque a igreja tem que entender o que a pessoa está falando. O povo não pode perder nem um minuto na igreja sem saber o que a pessoa está falando. O técnico de som ali tem uma responsabilidade muito grande. Ele é responsável em fazer com que o povo entenda o que quem está aqui está falando. O profeta disse isso: fale de forma que todo mundo entenda o que você está falando. Então, ouça o seu pastor, porque quando você ouve o seu pastor, você estará no centro do caminho, porque o Espírito Santo estará conduzindo a igreja através dele. Se ele está alinhado com a palavra, se ele está pregando a palavra, se ele tem a palavra na mão. Porque o Espírito Santo não pode usar um pastor que tem um livro de credos na mão, que tem um livro de dogmas na mão. Mas ele pode usar um pastor que tem a Bíblia na mão, a mensagem do profeta desta era na mão. Ele não pode usar um pastor que não tem a mensagem do profeta desta era na mão, mesmo dizendo que é da mensagem. Ele não pode usar. Mas se você tem um pastor que tem a Bíblia na mão, a mensagem do profeta na mão, então o Espírito Santo usará este pastor para te manter no centro da palavra. Porque veja o que o irmão Branda diz: o diabo não pode te segurar de ver a verdadeira coisa de Deus, ele te empurrará para o fim das profundezas e terminará com isto assim. Ele não pode te segurar para receber a mensagem, ele te empurrará para os ismos. Mas se você tem um pastor que o Espírito Santo ordenou e ele está no lugar certo, ele te mostrará a mensagem como ela é. A Bíblia como ela é. O diabo te fará ser um fanático. Você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros, genuínos para se ter do que ser um fanático. Eu vou caminhar para frente nesse parágrafo aqui. Eu quero que você capte isso aqui, ó. Mantenha seus olhos na promessa. Isso está na outra mensagem, que é um manto usado. Parágrafo 64. Mantenha seus olhos na promessa. E o profeta diz: cada promessa é sua. Deus te deu um talão de cheque. Parágrafo 75. Quando você recebeu o Espírito Santo, com o nome de Jesus escrito embaixo dele, pois seja o que for que você desejar,
Está você com medo de preenchê-lo? Peça o que você desejar em meu nome, Deus te dará isto. Eu gosto disso. Oh, que coisa! Lá de pé, simplesmente com fé inadulterada, peça e creia, e isto acontecerá. Esta é a maneira para fazê-lo. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós. O que é o Espírito Santo? Minhas palavras, em forma de vida. Se vós estiverdes em mim, quer dizer, crendo nele, e minhas palavras estiverem em vós, esta é a condição. Se não for nesta condição, então não alcançará a promessa. Mas, veja, quando o pai subia diante, ou o tutor ia diante do pai, a mensagem a ele ouvir faz parte da série adoção. Ele não apanhará algum sujeito sem valor, que simplesmente tentará exercer influência. E, bem, eu lhe digo uma coisa, ele é um bom companheiro, ele é um bom pagador na igreja, e nós podemos colocá-lo para fora, e nós não podemos colocá-lo para fora da junta de diáconos, embora ele tenha sido casado 3 ou 4 vezes. Mas nós simplesmente não podemos fazer isto, porque se fizermos, ele é o principal apoio da igreja, ele é o Mombrana diz, ele é um obstáculo para a igreja, para impedir a atuação do Espírito Santo. Absolutamente. O que precisamos hoje é de uma limpeza verdadeira e genuína, falando da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, já detonada com o Espírito Santo, cheia e ungida com o Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor. Se falharmos em pregar isso, Deus levantará os batistas, ou presbiterianos, ou alguém para fazer isto. Ele certamente o fará, porque ele terá uma igreja lá sem mancha ou ruga. Ele determinou que haverá essa igreja no fim. E essa igreja estará nesta condição através da pregação da palavra. Mombrana diz, se nós não pregarmos, Deus fará outro pregar. Mas ele terá essa igreja. Então, irmãos, vamos somente nos sacudir e tirar a poeira, e nos sacudir e entrar no grande velho evangelho e marchar para cima. Esta é a única coisa a fazer. Avante, soldados cristãos. Não há tempo para calma ou para se acomodar. Vamos começar a ir para o reino de Deus. Amém? E quando você recebe o Espírito Santo, vocês são filhos de Deus ou filhas de Deus. Isso é suficientemente verdade. Mas se você não obedece a Deus, não anda na luz, não anda na palavra, não crê em Deus, então você não terá herança alguma. No parágrafo 78, o irmão Brana fala sobre o filho bom, obediente. Então ele recebia a herança, mas se ele não fosse obediente, ele não recebia. E o Espírito Santo é a promessa, é a herança. Você não pode ser herdeiro de Deus a não ser através do Espírito Santo. Porque tudo que é Deus,
todo o poder de Deus, todas as bênçãos de Deus estão no Espírito Santo. Ele é o poder que te faz manso, humilde, amoroso, bondoso, dócil, benigno, paciente, crente. Ele é o poder que te faz subir para as alturas, para estar bem longe das baixarias do mundo. Afinal de contas, ele é o que nós ouvimos no programa. O poder vivificador que te tirará da terra no rapto. Mas para nós obtermos este manto, este poder, esta vestimenta, nós precisamos ter uma obediência completa, como filhos. Nascer um filho é uma bênção, é um privilégio. Crescer como filho, mas chegar a ser reconhecido pelo pai como um filho que o pai pode confiar, é bem mais profundo. Se o filho não fosse obediente, jamais ele receberia a adoção. Podia ser filho, mas ele não herdaria. A autoridade do pai, o poder do pai. Não é só ser filho de Deus, não. Tem que ser filho de Deus, porém tem que receber a confiança de Deus. Receber a autoridade de Deus. Para exercer o poder de Deus. Vai mais além de apenas ser um filho. Nós podemos dizer, eu sou filho de Deus. Mas Deus quer saber se nós somos filhos obedientes. Deixa eu ver se está nessa ou se é nesta outra aqui. Irmão Brana fala, preste bem atenção. Temos que ter motivos sinceros, honestidade no coração, simplicidade nos olhos e manter os nossos olhos na promessa. Não é aquele filho irresponsável, aquele filho descomprometido. Não. Eu sou filho. Porém, o pai não vê responsabilidade nele. O pai não vê compromisso nele. O pai não vê sinceridade, lealdade, honestidade. É um filho. Porém, nada que o pai tem pode ser colocado em sua mão. Estou falando de crentes, de cristãos. Somos filhos de Deus, não resta dúvida. Mas somos responsáveis com a nossa vida cristã? Vivemos como filhos, tentando agradar o Pai? Estamos preocupados se o Pai está se agradando de nós como filhos ou não? Ou não temos nenhuma preocupação quanto ao que o Pai está achando de nós
como cristãos. Podemos viver de qualquer maneira e esperarmos alcançar a promessa? Jamais. Esta promessa da adoção de filhos é para filhos que o Espírito Santo aponta para Deus como verdadeiros filhos, responsáveis, sinceros, honestos e interessado. Manter os olhos na promessa, interessado nos negócios do Pai. A gente fica sintetizando a mensagem, resumindo o máximo, porque o tempo é muito pouco. Mas o profeta fala sobre o filho cuidando da vinha do pai, de olho nos funcionários do pai, de olho na produção, de olho nos negócios. Não aquele filho relaxado. Não. Mensagem a ele ouvir, irmão Brana fala isso. Eu vou passar para essa aqui, manto usado. Eliseu foi chamado por Elias. Muito bem. Você foi chamado por Elias, foi? Foi ou não foi? Você foi chamado pelo profeta. Primeiro tem que ser chamado. Mas depois de chamado, agora tem uma promessa. Esta mensagem tem uma promessa nela. Elias disse para Eliseu: o que você quer que eu faça por você? Jamais o pai faz uma promessa dessa para um filho que ele está desgostoso com ele. Meu filho, pede para mim o que você quiser que eu te dou. Para qual filho o pai faz essa promessa? Para que tipo de filho o pai faz essa promessa? Um filho, vou repetir, um filho descomprometido, um filho irresponsável, o pai diz para ele: meu filho, pede o que você quiser que eu te dou. Não. Para que tipo de filho o pai faz essa promessa? Se Elias fez essa promessa para Eliseu, é porque Elias viu em Eliseu que Eliseu tinha capacidade de assumir, de possuir o que ele lhe desse. Ele viu nele o caráter que ele próprio tinha. Ele viu em Eliseu. Quando Deus ver, ouvir o caráter dele em nós, então ele dirá: peço o que vocês quiserem. Mas enquanto ele não ver o caráter dele em nós, não alcançaremos a promessa. Isso é sério ou não é? Dá para continuarmos levando a pregação da mensagem de qualquer maneira? Dá para continuarmos levando as escolas, as correções, os ensinamentos, as advertências de qualquer maneira? Quando é que Deus vai ver o seu caráter nessa igreja? Há apenas uma igreja aqui nessa cidade, que Deus está trabalhando com ela, para chegar a esta condição, de ver o seu caráter nela, e poder colocar todo o seu poder nela, ao ponto dela ser raptada. É esta aqui.
cujo alvo dela não é ser vista pelo mundo, não é ser a maior da cidade, não é ser a melhor, não é ser a mais bonita, não é a prosperidade, não é as bênçãos materiais, mas o alvo dela é o arrebatamento. É com ela que Deus está trabalhando, e é através de sua palavra. E eu vou deixar bem claro, aquele que não gosta da palavra, aquele que não capta a palavra, aquele que não ama a palavra, pode ser um bom crente e usufruir de muitas bênçãos, mas nunca estará no arrebatamento. Porque a forma de aperfeiçoar o nosso caráter é através da palavra. Mas haverá uma noiva, o profeta disse, haverá uma noiva que terá o caráter do noivo. Foi para isso que ele enviou o mensageiro. Foi para encontrar essa noiva. Assim como Eliezer encontrou, o irmão Brana também encontrou. E essa noiva está montada no camelo, indo ao encontro do noivo. O camelo não é o dinheiro, o camelo não é a política, o camelo não é a fama, o camelo não é a teologia, o camelo é o Espírito Santo. O que está nos levando em frente é o Espírito Santo. O que mais seria? O que mais poderia estar nos levando em frente nesta obra? Neste trabalho tão árduo, tão difícil, neste caminho tão difícil de trilhar por ele, neste deserto, separado do pecado, separado do mundo. É somente o Espírito Santo é que nos conduz neste caminho, é que te mantém um cristão, é que te mantém uma cristã em meio a tantas reprovações. Não tem jeito. Eu quero que caia sobre mim uma porção dobrada do teu Espírito. Agora lembre de quarta-feira. Qual é o teu maior desejo? O que foi falado quarta-feira? Qual é o teu maior desejo? É trocar de carro no próximo ano? Qual é o teu maior desejo? É alcançar um emprego melhor? É passar num concurso para ter um salário maior? É casar? Qual é o teu maior desejo? O que você quer que eu te faça? O que você está desejando? Elias já sabia qual seria a resposta de Eliseu. Ei, irmãos, que coisa! Quando Elias perguntou para Eliseu, o que você quer que eu faça para você? Ele já sabia o que Eliseu ia desejar. Que caia sobre mim uma porção dobrada do teu Espírito. Ele sabia muito bem que sem o Espírito de Elias, ele não podia prosseguir naquele caminho que Elias o colocou. Sem o Espírito Santo, nós não podemos prosseguir no caminho de Jesus Cristo. Mas ele disse para nós, através dos seus discípulos, fique lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês recebam o manto do poder de Deus. Não tente continuar nesse caminho sem eu, porque vocês não conseguirão. Eu vou, mas eu vou voltar.
Se eu não for, o Espírito Santo não vem, porque o Espírito Santo estava nele, ele tinha que sair da forma física aqui na terra, para que o Espírito Santo entrasse em cena. Eu vou e venho para vós, e estarei convosco e em vós até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. E ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode saber a Bíblia de cor e salteado, você não pode fazer nada com isso. Você pode saber cantar todos os hinos dos hinários, você não pode fazer nada com isso. Você pode ter o tanto de diploma que você quiser na sua parede, você não pode fazer nada com isso. Mas você não precisa saber ler, você não precisa saber nenhum versículo de cor, você não precisa saber cantar nenhum hino inteiro, você não precisa ter nenhum diploma, mas revestido do poder do alto, mas cheio do Espírito Santo, agora sim você pode falar para este monte: ergue-te e lança-te no mar. Não apenas para uma figueira não produzir mais figos, mas você pode dizer: é um monte, sai da minha frente. Mas com este Espírito Santo vocês poderão expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes, beber coisas mortíferas e não lhe fazer dano algum, pegar em serpentes, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas sem mim, nada disso vocês podeis fazer. O Espírito Santo é Ele mesmo em nós, continuando a obra. Eliseu era o mesmo Elias em obra. Eliseu pediu certo. Tiago disse: vós não recebeis, porque não pedis. Pedis, mas pedis mal. Pedis errado. Busque sabedoria do alto, para você pedir certo. Quando você for orar, diga: Senhor, me ajude a pedir correto. Não me deixe pedir errado. Eliseu pediu a coisa certa. Por isso, ele recebeu. Agora, irmãos, eu entraria aqui na parte do teste, mas só se for sexta-feira que vem, nesse mesmo assunto. Não tem culto domingo, tem segunda, tem quarta, mas os assuntos são outros. Mas esse aqui na sexta que vem. Teste. Você quer? Então tá bom. Então vamos ver se você vai suportar realmente o teste, permanecer querendo. Vamos ver se você não vai desistir desse desejo. Você vai ter muita crítica por causa desse desejo. Antes de receber e depois de receber. Mas ai de quem critica depois que recebeu. É comido pelas ursas. Todo cristão, o irmão Branda disse, é provado. Antes que você possa receber realmente este manto, esta unção, este poder, você tem que vencer a prova, você tem que passar no teste. A pessoa vem para a igreja, batiza, muito bem, coisa boa. Agora te prepare para o teste, porque só depois da prova que vem a aprovação.
Aí depois de aprovado, você então será adotado. Você será contado entre aqueles que possuem o Espírito Santo, o poder de Deus em si, que vai muito além de sensação, de emoção, de milagres, de prodígio, de maravilhas. É um poder na palavra, é uma unção especial na presença, na atmosfera que te envolve. Não volte para casa pensando assim, será que eu não tenho o Espírito Santo? Não volte pensando assim não. Volte dando glória a Deus por você ter sido chamado para o lugar onde você receberá Ele, se ainda não recebeu. Ele vem para aqueles que desejam Ele mais do que qualquer outra coisa. E você fique sabendo de uma coisa: só Ele pode te transformar desta pessoa insatisfeita que você é para uma pessoa equipada, um cristão que enfrenta as lutas com estímulo, porque ele sabe que ele tem o equipamento necessário para vencer aquela luta. Que pena que não dá para prosseguir. Mas, mantendo seus olhos na promessa, Umbranda disse, se você está doente, se você está aflito, mantenha seus olhos na promessa. Se puderes crer quando orardes, crede que obterás o que pedirdes e recebereis. Mantenha-se sincero, olhando para a promessa. Que pena que eu tenho que parar. Mas sexta-feira que vem chega. A gente continua. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé. O tema para o próximo companheirismo, de domingo, obediência. Deus abençoe o irmão Luiz Gomes e família na cidade de Cascavel, Paraná. Também o irmão Anderson e a irmã Geise. Em Brasília, Eles colocaram Paraná aqui, Cascavel. E o irmão Roberto, irmã e família no Rio Verde, Goiás. Levante suas mãos nesta hora, agradeça a Deus. Nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que nós temos problemas aqui na terra, e muitos. Mas nós não podemos ter problema na hora de transpormos desta dimensão para outra. Todos aqui têm suas lutas, seus pontos fracos, mas é aqui é onde nós estamos sendo aperfeiçoados, melhorados, como nós temos visto por longos anos essa escritura de Filipenses 1:6. Aquele que começou esta boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, nós cremos nisso. E por isso que nós entramos aqui nesta igreja, sempre fazemos isso com gozo no coração. Aqui é um lugar de descanso, é um lugar de repouso. E que o Senhor ajude os meus irmãos. Cada um possa sair daqui mais pensativos,
mais animados, regozijando. Em nome de Jesus, nós pedimos sobre esses irmãos também que participaram conosco, que eles sejam ricamente abençoados e que a bênção do Senhor esteja também com o nosso pastor. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te bendizemos. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão e até domingo pela manhã com as crianças, à tarde, à noite, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.